Bom, aí vamos já, né? Nossa aula de hoje. E então, pois é, semana passada teve um tema sobre, até interessante o tema que eles colocaram, né? Hum, Que foi justamente sobre diálogos históricos, história e bruxaria. Foi o professor André, né, e mais a professora Patrícia que apresenta. É a Patrícia ou Fernanda? Agora não lembro o nome. Que apresentou, que fez a apresentação principal, né, do tema. Foi interessante o tema, né? uhum, Não é claro, não é a de letras e tudo, mas eu acho que isso foi a nível da faculdade, da DFMG, né? Então os outros cursos também assistiram, né? Eu uhum, também assisti, participei lá do diálogo com eles também, mas acho que foi interessante. Depois você assiste, aí quando uhum. você Vou assistir sim, vou assistir sim. puder aí e tal, né? Então, continuando nossa aula sobre, né, vamos falar sobre um tema, hoje é um tema interessante. Eu preferi publicar essa. Eu acho que é interessante sobre coisas que eu preferi fazer a aula desse aqui, porque vamos lá, né? Tá vendo aí? Sim, tô sim, professor. A produção poética das gerações românicas. Né? Falamos, né, sobre o período, agora vamos ver essas produções poéticas. Né? Então, pergunta é, como construir a identidade literária de um país? Como já comentamos, né? Claro, os países da Europa, né, são antigos. Também, claro, tem os países da Ásia também que são antigos. Embora da África também tem países antigos. O que, embora, né, América, Oceania seja um continente novo, né, no caso, a América é um novo continente, a Oceania é conhecida como novíssimo continente, né, que ainda foi colonizado posterior à América, né. Então, em questão de história, tem muito pouco, né, então da Idade Moderna para cá, e só, duras penas da Idade Moderna. Então, começou o período das navegações, então, no caso do nosso país, né, não temos, digamos assim, algo inicialmente nosso, né? Tudo vem lá da Europa, né? Tudo. E isso aí porque vieram gente para cá e porque alguns brasileiros foram para lá, estudaram nas universidades europeias e trouxeram conhecimento, né, e riquezas culturais de lá, né, para contribuir para o nosso país, né? Não é só questão literária, nas artes, na política, em vários aspectos, né? Em vários aspectos, religião também, então, em todos os aspectos, o nosso país teve que ter, no caso, sofrer uma colonização, né, em todos os aspectos, né? Então nós somos praticamente inicialmente frutos de europeus que vieram para cá. Europeus só não, né? Inicialmente europeus, mas podemos dizer que a construção do nosso país não foi só basicamente de europeus. Os europeus, digamos, foi quem estavam conduzindo a situação até a independência. Mas aí também tem os negros que vieram para cá, os índios que já estavam aqui, que podemos dizer que são os verdadeiros donos da terra, né? Depois desses aí vieram os imigrantes, depois os índios estavam aqui, depois trouxeram os negros, depois os imigrantes, basicamente, principalmente italianos, né? Ali, italianos, aí também, claro, espanhóis, alemães. Posteriormente vieram os japoneses para cá, e em determinados lugares eles se fixaram, e daí tiveram, né, o país teve um desenvolvimento nesse aspecto, econômico, em vários aspectos, né? Os índios também têm sua participação, né? Já vamos ver isso aí. E os negros também, que têm sua participação aqui na construção do país. Então, todo mundo, na realidade, participou. Tentando alguém aí? Acho que não, não tá. Tem que estar entrando alguém. Você ainda tá vendo ainda a apresentação? Não, né? Não, agora eu tô vendo o Meet. Agora tá na apresentação. Tá mais saindo, né? Uhum. Vamos continuar aqui. Então, é isso aí. Agora a questão literária, vamos ver como se forma, né? Já vimos todos os períodos do quinhentismo, seiscentismo, setecentismo, aí tem aquele chamado oitocentismo, novecentismo,
Então, é assim, cada período de cada 100 anos, eles têm um nome, né? São batizados de um nome dessa forma, né? Para identificar o período. Bom, vamos ver. Então, sempre para se construir algo, né, tem que haver inspiração. Tem que haver. Então, essas pessoas, esses nossos, os pais da literatura, no caso brasileira, né, foram inspirados em alguns aspectos, como nós já vimos em outras aulas passadas, né? Então, temos aqui Proclamação da Independência, que deu um impulso tremendo ao país, porque agora o país não pertencia, o Brasil já não pertencia a Portugal. É agora o país independente que queria caminhar com suas próprias pernas, sem nenhuma intervenção lá de Lisboa. Teoricamente, foi assim. Na prática, ainda não. Porque apesar dessa independência proclamada por Dom Pedro I, o próprio indivíduo teve que ir para lá, para Portugal, para resolver questões de trono, né? Teve que depois ele criou uma situação aqui, criou um monarquia absolutista em que ele era o centralizador do poder, no caso que causou a sua abdição e abdicação dele foi para voltou a Portugal, cuidar da vida dele lá e o seu filho ficou aqui no lugar dele, né? Então isso aí houve esse impacto, mas de qualquer sorte, independentemente, né, que na prática ainda havia dependência de Lisboa, ainda de Portugal, havia dependência pelos portugueses que estavam aqui, pelo tipo de que o povo não estava acostumado ainda com essa liberdade, né? Pela questão ainda que havia a escravidão ainda que estava no Brasil, não havia liberdade para todos os povos aqui no país, por certo contexto. Mas, independente disso, isso aí abriu a mente das pessoas que estavam aqui para que pudessem, no caso, publicar algo, no caso, expressar seus sentimentos, expressar suas ideias, né, através da literatura. Jovens idealistas começaram a buscar símbolos verdadeiramente brasileiros. Então, bom, nós temos o quê? A figura maior que nós temos, nossa imagem, são os cavaleiros europeus, né? Toda essa questão, tudo girado em torno disso. Mas o que é que alguém pensou? Não, nós temos também nossos símbolos. Temos indígenas que moram aqui, temos nossa fauna, flora, né? Temos tudo aqui. Então, vamos, a partir do que é nosso, né, vamos adaptar da realidade europeia, daquilo que tem da Europa, daquilo que aprendemos. Nós vamos tirar os elementos europeus do contexto e vamos colocar elementos brasileiros. Mas a ideia era a mesma, com personagens diferentes, né? Então, começaram a buscar símbolos verdadeiramente brasileiros que pudessem ser cantados em versos e prosa. Que símbolos? Aqui. Nós não tivemos os cavaleiros medievais da Europa, lógico. Mas tivemos os índios, em uma beleza natural só nossa. Serão nossos símbolos. Foi que, digamos assim, a ideia foi essa. Alguém lançou, alguém falou assim, tá, o nosso símbolo brasileiro. Alguém falou, bom, que símbolos? Não temos cavaleiros medievais, porque a ideia ainda daquele povo, tudo que eles aprenderam, tudo tem que ver com a Europa. Então a ideia é a Europa, tudo inspirado lá. Então, claro, eles aprenderam lá, vieram para cá, e agora o que, é que vamos fazer? Mas aí alguém teve a ideia e falou assim, não, mas não temos os cavaleiros, mas temos nossos índios, os índios que estão aqui, as aventuras dele, o que, que podem contar. Temos nossa beleza natural desse país, que é imensa, que é muito mais bonito do que lá. Então, então vamos buscar isso como símbolo, vamos começar a trabalhar. Esse foi o que eles pensaram. A Canção do Exílio é uma dessas. Né? Gonçalves Dias escreveu poesia e prosa completa nessa obra dele. Foi publicado em Coimbra, julho de 1843. Então, ele estava lá em Coimbra e essa canção justamente foi baseada nisso, porque ele estava fora da terra dele. O que ele disse? Então, tudo isso aqui, por exemplo, existe, vamos supor, né? Eu não sei se tem sabiá em Portugal, mas se tem, né? Digamos assim, se é que tem, ou
natural de lá, ou que levaram daqui para lá, que existe esse comércio. Eles encontravam coisas aqui na América, onde descobriam e levavam para lá, né? Animais, plantas, frutos, porque o pessoal não conhecia, né? Então, mas aqui pelo que ele está dizendo aqui, não, que o sabiá não existe lá em Portugal, lá em Coimbra, onde ele estava morando, nós vemos. Então, palmeiras, por exemplo, uma mudança de palmeiras que tem. O litoral, quando eles chegaram e descobriram o Brasil era um litoral imenso de palmeiras, no caso, coqueiro, né, e outros palmeiras. Tem não só coqueiros, né, existem outros palmeiras também. Por exemplo, o próprio dendê, que é comum aqui no Brasil, natural daqui, é um tipo de palmeira, né? Aí vem o açaí, né? Aí vem a pupunha, a jussara, vários tipos de palmeiras. E dessas palmeiras extraem o palmito, né? Que é tão gostoso que alimenta, né, todo o povo. Então, essas palmeiras. Aí o que quer dizer? Ele está dizendo que lá no meu país, lá no Brasil, tem palmeiras e canto sabiá. Ó, as aves que aqui gojeiam, que as aves que cantam lá em Portugal, não gojeiam como lá, quer dizer, lá é mais bonito. Então, ele contando São Antônio do Exílio, ele está, no caso, fazendo uma apologia ao Brasil, à terra dele, né, colocando que as coisas que estão lá, aqui no caso, são mais bonitas do que lá. As aves que, embora cantem bonito aqui na Europa, as aves do Brasil cantam são muito mais bonitas. Claro, porque a fauna no Brasil é imensa. Há aves de todo tipo. Muita coisa que você não encontra lá na Europa, né? A quantidade imensa, devido a um país ser um país tropical, muitas árvores, uma floresta imensa. Então, a opção e a quantidade de fauna é imensa, de animais imensa. Então, quando ele estava aqui, ele ouvia o canto do sabiá todos os dias, outras aves, o canário, várias aves assim, né? E lá ele não via isso, não ouvia isso. Então, o céu tinha mais estrelas. Bom, aí pode ser na questão do céu europeu, que normalmente, principalmente no inverno, que é acinzentado, não é tão azul como o daqui, no país tropical, principalmente no verão. O céu é azul, azul, azul no tempo. Você vai num lugar, por exemplo, claro, você chega em São Paulo, você não vai encontrar um céu azul assim. Mas você já morou em São Paulo, ou já esteve lá, né? Principalmente na região ali central ali, onde cai a poluição, você não vai ver um céu assim, bonitão, bonitão assim, como tem aqui em Maringá, por exemplo. Ou mais para o interior ainda, onde tem pouca iluminação. Você vê a iluminação natural tanto do dia como da noite, né? Então, tudo isso aí, ele vai. Então, tudo aqui, ó. Nosso céu tem mais estrelas, quer dizer que você vista as estrelas mais do que lá. Não é que a quantidade de estrelas, tipo assim, ele está comparando o que ele fala que tem mais estrelas, que significa que aqui ele vê mais estrelas do que onde morava lá, né? Então, nós árvores têm mais flores, abundância de flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores. Então, tudo é elogio. Ele tem uma saudade imensa de vir para a Terra. Então, para cá, voltar ao Brasil, onde ele nasceu, né? Mas ele estava com ele estudando. Então, daí ele começou a escrever baseado aqui, pegando elementos brasileiros. Ele escreveu fora, mas os elementos são todos brasileiros: o sabiá, as palmeiras, as árvores daqui, o céu daqui, o bosque daqui, né? Olha, ele ensina surgiu à noite, mas prazer controlar minha terra tem palmeiras, onde canto, sabe? Ele sempre tem esse refrão, né, em toda. A terra tem primores, que tais não encontro cá. Ó. Esses irmãos surgiram à noite, mas prazer encontro lá. Aí ele conta, de novo, minha terra tem palmeiras, onde canto, sabia? Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desçude os primores que não encontro cá. Que quem dá vista as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, esse período aí, né? Vemos aí como ele foi inspirado, né? Vemos que a verso é bem construído. No caso, digamos, ele estava lá em Coimbra, na Universidade de Coimbra, que na época é uma das melhores do mundo, e ainda hoje é considerada, né? Tradicional demais essa Universidade de Coimbra, do Porto, Setúbal, Lisboa, são universidades famosas portuguesas, né? Não foi muito conhecida, mas Coimbra, na época, era a mais famosa de Portugal, era a Universidade de Coimbra, onde ele estudou. Então, ele estudou a técnica, mas a essência da sua poesia, quer dizer, o coração da sua poesia, o que está escrito na sua poesia, é tudo baseado no,
no que contém o país. Então, ok. Essas são inspiração. Ou se são símbolos que ele fez a poesia. Os símbolos não europeus, os símbolos brasileiros. Então, começa assim, a construção de uma literatura unicamente nossa. Se quiser perguntar algo, pode perguntar, viu, Alquim? Ok? Tudo bem, professor, tudo bem. Mas qualquer coisa, pergunta. Se tiver alguma opinião que você quer dar também, pode dar também. Deixa eu só falando sozinho, não, tá? Então, então já falamos isso. A diferença de ufanismo e de patriotismo. Então, no caso, a literatura brasileira, principalmente da primeira geração, é ufanista e patriótica. Então, tá. Uma coisa e outra. Aqui, justamente, é a diferença de um e de outro. No caso, que o patriotismo é o sentimento positivo que se manifesta em atitudes construtivas e abnegadas. E não exclui tomada de posição crítica, ou será falso patriotismo. Então, esse é o sentimento do patriotismo positivo. Né? Agora, o ufanismo é assim. Embora possa ser considerado como uma forma de patriotismo, mas o ufanismo é isso aqui. Ó. Enquanto uma é o sentimento positivo, que é as atitudes construtivas abnegadas, o ufanismo é um sentimento ingênuo, parcial, que impede a visão crítica necessária à superação dos problemas do país. Então, essa é a diferença de um e do outro. Entendeu bem a diferença dos dois aí? Então, tá. O ponto é assim. O sentimento expresso pelo eurílico da canção de exílio deve ser classificado como fanismo ou patriotismo? O que, é que você acha? Eu, um ponto de vista, acho que vai mais como ufanismo. Né? Tá, vamos lá. A busca por uma literatura realmente brasileira, como heróis do Brasil, foi uma característica copiada do europeu, como nós conversamos sobre isso. Que também escreveu um pouco antes essa literatura da forma passada, mas como o Brasil vivia o clima de proclamação da independência, o que menos desejava era imitar a Europa. Veja só. Buscava ser uma identidade brasileira, isso se refletiu na literatura. Entendeu a diferença aí, a questão? Então, quer dizer, colonizado por europeus, né? Estava preso europeu, teve problemas, a separação a independência, justamente que queria se libertar do jugo português, porque já os que estavam aqui estavam sofrendo, tudo mandar para Portugal, tudo para Portugal, ditava tudo que eles queriam, teríamos que fazer, de acordo, tinha que fazer os intercâmbios com quem eles quisessem, e ainda tínhamos que pagar mais, as taxas mais altas de impostos, tudo isso aí veio por causar uma revolta, e tá, vamos tirar isso aí. Então, o que eles fiz, colocaram aí? Proclamação da independência, estamos livres de Portugal, podemos caminhar com nossas próprias pernas, somos um país independente, embora exista laços de amizade até hoje, laços de amizade, né, Brasil e Portugal, mas estamos separados. Então, é, por que não colocar, por exemplo, pegar aquela literatura toda europeia e usá-la como nossa? Por quê? Como houve uma independência, haveria de criar, assim, não, vamos criar nossa própria independência como brasileiros, tá? Não somos europeus, quer dizer, alguns eram, muitos eram, né? Portugueses que estavam aqui, se estabeleceram aqui, outros, boa parte eram filhos de portugueses também que estavam aqui, né? Mas mesmo que os portugueses que estavam aqui, muitos deles estavam tendo em relação aos seus negócios, e então, assim, o que temos de Portugal é meu, e então, aí começou, assim, vamos buscar a nossa identidade. Então, a literatura foi o primeiro passo para que o país pudesse buscar uma identidade brasileira, a partir da literatura. E daí, vemos, né, que agora o que importa são os símbolos nacionais. Essa é a diferença maior entre a literatura, o tipo de literatura, por exemplo, romantismo, por exemplo, tem europeu, brasileiro, romantismo europeu, a literatura, vamos supor, nessa questão que estamos falando do romantismo agora, né, desse período,
que é onde rompe totalmente, corta o cordão umbilical em relação ao romantismo europeu, à literatura europeia, totalmente, né? No caso, busca sua identidade própria agora brasileira, unicamente nossa. Então, e como é que eu vou me identificar com o brasileiro? Substituir os símbolos europeus pelos símbolos brasileiros, né? Então, bom, você não deve lembrar que você é novo, mas eu lembro quando eu tinha meus, eu não lembro quantos são, eu fiz 16, 17 anos, um exemplo aí, uma coisa aí. Tem coisas que dá certo, tem coisas que não dá, né? Houve uma tentativa no Brasil de substituir o Papai Noel. Depois, acho que depois você busca na internet aí, no YouTube, você vai encontrar uma reportagem foi do Fantástico, acho que foi do Fantástico, ó, uns 40 anos atrás quase, viu? De 30 a 40 anos atrás, não lembro mesmo a data, o ano, muito menos a data, muito tempo atrás. O que eles queriam? Substituir o Papai Noel, que é um elemento, um símbolo europeu, né? Originário daí dos alemães, que é de origem germânica, o Papai Noel, né? Que chama Santa Claus e tal, de origem germânica, que trouxe o Brasil, representando o Natal, por um outro indivíduo. Eu vou explicar como era vovô Natalino. Em vez de vir o roupa vermelha e branca, que ele foi nascendo Coca-Cola, que papai, na realidade o germânico ele não é daquele jeito, né? Aquela roupagem assim. Usar uma pessoa, um indivíduo brasileiro, meio estilo nordestino, não é com a roupa tão bonita, aquela roupa aquele estilo assim, em vez de vir de renas, com burricos, né? Burros, jumentos, né? Assim, com um saco, né? Aquele saco, para dar presente. Então, tentaram aqui incluir um, ocidentais, né? Que o cristianismo é sua maioria, né? Um exemplo da maioria cristã. Então, esse símbolo. No caso do Brasil, tentaram colocar um outro personagem no lugar dele. Só que acabou não dando certo. Eu nem sei o que é que deu aquilo. Eu acho que até. Mas foi uma tentativa de criar uma identidade brasileira em relação a isso. Em oposição a uma identidade, no caso. Não sei se você me entende. Chegou mais alguém aí? Não, né? Não, o professor tá dando umas travadas, às vezes eu não consigo entender o que o senhor fala. Tá travando aí? Você entendeu? Não entendeu o que eu falei agora, então? Você Às entendeu sobre o que eu vezes, falei? às vezes trava e eu... Tá travando? Sua internet Não, tá travou boa? muito, eu não consegui escutar muita coisa, não. A minha tá Tá. normal. O que você não. Qualquer coisa, você me dá um toque. Eu só não entendi. Aí eu repito, tá? Que eu não sei onde você entendeu. E se não for algo muito assim, digamos assim, Ok. relevante, você pega e. Aí depois você assiste o vídeo, né? Aí a parte que você não entendeu, você viu que vai estar gravado, então vai estar tudo certinho lá. Mas mesmo assim você dá um toque, né? Professor, não entendi. Ô, professor, pode repetir? Eu repito, tá Uhum. ok? Você quer que eu repita Aham, alguma parte que beleza. você não entendeu aí? Não, não precisa não. Tá. Então, veja só. Apesar da busca por uma literatura brasileira, o índio brasileiro, na literatura romântica, é um clone do cavaleiro medieval, das novelas europeias românticas encontradas, por exemplo, nas obras de Walter Scott. Como exemplo brasileiro, temos Juca Pirama. Juca Pirama. O, o título é tirado da língua tupi e significa, conforme explica o próprio autor, o que há de ser morto e que é digno de ser morto. É isso que vem na língua tupi. Né? Embora nome próprio, Ijuca Pirama não tem nada a ver com o nome do índio aprisionado pelos Timbiras. É outra coisa. Tá. Ó, aqui vamos ver uma breve história sobre esse Juca Pirama. Diz que é a história do último guerreiro da nação Tupi, que é feito prisioneiro pelos Timbiras, os quais pretendem devorá-lo numa cerimônia antropófaga. Eu não sei se eu vou conseguir aqui.
passar esse vídeo. Eu não sei. Deixa eu ver se sai aqui. O vídeo já não está mais disponível, esse vídeo. Bom, não tem problema. Então, é, só diz assim: o índio tupi pede clemência e cita o pai cego. O gesto que demonstra nobreza e desprendimento por parte de um filho é interpretado como sinal de covardia. O chefe dos timbiras decide então enfraquecer os fortes. Não sei se alguns índios que eles eram antropófagos, mas a antropofagia não era assim, eles comiam carne humana como um banquete, tipo assim, vou comer um frango hoje, ou tipo assim, vou comer uma perna de um indivíduo lá, entendeu? Não é isso. Não era quando eles comiam carne humana, não era um almoço, uma refeição assim normal do dia a dia. Né? Esse aí foi o que a gente sabe dos historiadores. Mas era assim, que por exemplo, prisioneiros normalmente, né? Eles guerreavam com uma pessoa, então a pessoa era uma pessoa valente, destemida, uma pessoa, né, corajosa, né? Ou era alguma autoridade lá da tribo que eles, né, da guerra que eles tinham com outra tribo lá. Então o que eles faziam? Aquele indivíduo que era valente, que era corajoso, que tinha uma coisa, eles comiam aquele indivíduo, devoravam ele, para que ele ficasse incorporada à valentia daquele indivíduo. É uma coisa mais cerimonial. Não era algo, digamos assim, a comida do dia a dia. Né? Era dessa forma. Então, por que esse indivíduo aqui eles não comeram? Porque era um covarde? Tipo assim, eu vou comer uma carne desse indivíduo, desse covarde, vou ficar covarde também. Quer dizer, para mim, comer esse indivíduo aí, que é covarde, não é mérito. Então, melhor deixar ele embora. Só esse indivíduo é covarde, não serve para comer. Então, tem suas vantagens ser covarde, né? Então, tá. Vamos ver aqui. Aqui está, quarto ato, Jurupirama e Gonçalves Dias. Vou ler algumas partes aqui. É assim, e ver se você consegue identificar como é esse tipo de poema e como ele está estruturado. Olha, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante. Guerreiro nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte. Guerreiros, ouvi. Como é que ele está estruturado esse poema? Assim, pelo menos essas duas primeiras estrofes, podemos dizer, se eu, sei lá como é que chama. Então, nota-se que ele fala um primeiro, né? Aí vem ouvi, aí ele vem cresci, tupi. Praticamente ele faz uma, seria, ele repete a cada, no caso, duas estrofes, duas linhas, ele repete a palavra. Já na seguinte, ele repete três vezes em seguida, ó, pujante, errante, constante. Aí tem tupi e nasci. Então, é quase como se fosse um A, B, 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 A. Entendeu? Aqui. E embaixo aqui, ó. Aí ele vem forte, norte, morte e ouvir. É a mesma estrutura daqui, daqui para baixo. Aqui ele faz uma diferençazinha, separadas, estrofes separadas. Aqui ele junta as estrofes e faz a primeira com a última igual. Ali aqui, como eu vi. Guerreiros ouvi. Continuando aqui. Já vi cruas brigas, tribos inimigas e as duras fadigas. Então, assim, igas, igas, igas. Aqui, ó. Da guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os figos fugaces. Dos ventos amei. Aqui, amei, amei. Né? Olha como ele faz essa como ele estrutura o poema dele. E mais ainda, é tudo baseado nesse poema. Andei longe terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras. Aí fala, dos is aimorés, também que era outro tipo de outros índios, vi lutas de bravos, vi fortes escravos, dos estranhos
ignavos, calçado aos pés. Então tem amorés com pés, né? Bravos escravos ignavos, também que rima, e que, ó, ele então faz aqui. Então temos aqui três iguais, essa que termina com essa, e mais três iguais. Aí vem, e os campos talados, ó, os arcos quebrados, os piagos e os piagas coitados. Ó, tudo ados. Já sem maracás. Aí ele vem. E os meigos cantores, servindo os senhores, que vinham traidores, com mostras de paz. Então, maracás combina com paz. Não tá, maracás, se você olhar bem, não está escrito igual, né? Claro, porque o maracás termina com S e paz termina com Z. Mas, foneticamente, uma poesia não tem nada a ver. Às vezes, não quer dizer que as palavras no final seja escrita da mesma forma. O que vale é mais a questão fonética. Foneticamente, maracás e paz bate certinho. Porque o português não faz diferença entre o S e o Z. Né? Nesse caso, o S e o Z têm o mesmo valor fonético. Fosse o espanhol da Espanha, sim. Seria, por exemplo, o espanhol da Espanha seria Maracás e Pá, Pá, Pá. Olha a diferença, Pá, Maracás. Né? Dessa diferença. O S mais parecido com o Z e perdão, o S mais parecido com o X e o Z mais como C cedilha. Assim. Então, o espanhol da Espanha faz essa diferença. O espanhol da América Latina não faz essa diferença. Então, vai ler marcas, paz, vai ler a mesma forma, igual o português. Então, foneticamente, tá perfeito. Você vê os outros aqui. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo. Então, igo, caiu junto a mim. Aí vem, junto a mim, meio aquele para com plástico do rosto, sereno composto, acerbo, desgosto. Então temos osto, comigo sofri, ó, juntos, caiu junto a mim, no caso seria mi, junto a mim, comigo sofri. Então, perfeito, ó. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado. Então vem ado. Firmava-se em mim. Ok. Nós nos amos mesquinhos, por ívios caminhos, coberto de espinho. Então, e tudo aqui combina. Chegamos aqui. Aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto. Então, vemos aí também a mesma coisa. Só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frestas que tenho, não quero valer. Morrer, valer. E aqui. Né? Ó, então, nota-se que esse poema aí é muito, assim, homogêneo. Ele, não- ele casa certinho, né? As rimas estão certinho, as palavras. É diferente de outros, né? Ele segue uma estrutura diferente, mas é constante. A mesma em todas as estrofes, sem nenhuma variação, né? Então, aqui mais ainda. Ó. Então, forasteiro caiu prisioneiro de um troço guerreiro, com quem me encontrei. O cru dessossego do pai fraco e cego, enquanto não chego. Então, aqui, sou cego e chego aqui, tá rimando. Qual dizei e encontrei. Vamos lá. E eu era o seu guia na noite sombria e só alegria. Que Deus lhe deixou, em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Sou, deixou e aí tá aqui. Ao velho coitado de penas raladas, do céu quebrado. Que resta? Morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que ele teve, deixai-me viver. Morrer e viver. Aqui. E aqui um contraste, né? Além da rima, tem um contraste, uma antítese aqui, que seria um é morrer e o outro é viver. Então tem essa questão aí também do Santos. Ó, não viu, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo. Aqui verei ter guerreiros não coro, guerreiros não coro, do pranto que choro. Se a vida deploro, também sei morrer.
Não morrer de ter. Então, essa aí é a estrutura. Eu achei muito bonita essa estrutura dele, viu, dessa poema, né? Muito bem. Então aí, veja só, ele é solto e quando reencontra seu pai, é renegado por ele, envergonhado pela covardia do filho. Ele o amaldiçoa. Então, olha só como a história, né? Que tem daí. Então, primeiro, quer dizer, o pai não gostou, quer dizer, o filho está vivo, né? Claro, se fosse nos dias de hoje, no contexto nosso, não importa se, por exemplo, assim, no contexto hoje em dia, não importa se o filho for covarde, não. Importa para os pais é que ele está vivo, entendeu? Mas para aquele contexto e para aquela cultura indígena que tem a bravura, a ética e a moral dele em si, que, por exemplo, a covardia é algo que a pessoa pode ser até deserdado, pode ser deixar de considerado filho, porque aquilo ali passa a ser uma vergonha para a família. Teve todo esse contexto. Então tá. Então depois que passou isso, que ele fala, que o seu pai agora vem a questão do drama. O drama. É assim, a leitura é dramatizada. Tu choraste em presença da morte. E a estrutura vai manter a mesma. Vamos ver se mantém a mesma. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranho choraste? Não descende o cobarde do forte. Então, TTT. Ok. Pois choraste, meu filho, não és. Pois choraste, meu filho, não és. Quer dizer, o pai não está considerando o filho, porque o filho é considerado um covarde. Possas tu, descendente maldito, ter uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de via aimorés. Então tem aqui, ele não faz um rima, que faltou um Szinho aqui, embora a estrutura dá para ver isso aí. A primeira bate o mesmo. S com S. Vamos ver se as outras como estão. Não encontro doçura no dia, nem as cores de aurora te ameiguem. E entre as larvas da noite sombria, nunca possa descanso gozar. Aqui já está uma diferença aí já. Não encontres um tronco, uma pedra, posto ao sol, posto às chuvas e aos ventos, parecendo aos maiores tormentos, onde possas a fronte pousar. Então aí já não tem em 3-3 praticamente, né? Dois, aí não tem dois basicamente, em dois versos. Possas tu isolado na terra, sem alimo, sem pátria vagando, rejeitando da morte na guerra, então terra-guerra, olha, mudo aqui, ó. Rejeitando os homens na paz. Ser de gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres, teus amigos tiver, se amigos tiveres, tem alma constante e falaz. Então já é só de duas que são iguais aqui. Então uma fica meia órfã aqui, e a primeira com a última bate certinho. Que aos teus passos a relva se torne, murcha em prados, a flor desfaleça, e o resgato que límpido corre, marge sendo o vazano furor, suas águas depressa se tornem ao contato dos lábios sedentos. Lago impuro de vermes nojentos, donde fujas com asco e terror. Tá. Então, veja bem. Para se redimir, o Tupi volta à tribo Timbiras, de onde ele estava, e se entrega para ser morto. Olha só que interessante como que é. Então, primeiro ele fala, Pai Céu, ficou com medo, né, e não queria morrer, e como os caras viram que ele era covarde, mandou embora. E ele foi todo lá falar com o pai e tal, só que o pai, não, você me envergonhou. Você é covarde, não quero um filho covarde. É melhor que você tivesse sido morto, mas com bravura, e ter honra de ter um filho que fosse corajoso. Então ele volta para lá, ó. Esse negócio vai ser morto. É nesse ponto que fica claro o sentido do título do poema, o que é digno de ser morto. Né? A bravura demonstrada pelo índio o dignifica diante de seus inimigos. O chefe Timbira ordena que o soltem. Pela coragem demonstrada, o índio merece viver. Ó, assim, força, honra, valentia e virtude passam a ser interpretadas como característica do povo indígena, do qual descendem os brasileiros. Então, o que quer dizer aí? Veja só. É, primeiro, esse
ficou com medo, né? Deu uma de covarde. E não morreu. Foi falar com o seu pai. Foi lá, tô achando que seu pai ia gostar de vê-lo vivo. Ah, filho, você não morreu, que bom. Mas quando ele falou tudo, começou com o pai perguntou, por que eles não mataram você? Não, tal, tal. Não, você é um covarde, não quero um filho covarde. Você está desonrando nossa vida. É melhor que você não tivesse morto. Então, depois de tudo aquilo que ele viu, que estava vergonha da família dele, o pai dele, a honra da família, da sua tribo. Então, não, eu vou voltar. Aí ele voltou para ser morto, se entregou. Aí o que acontece? O chefe viu que ele realmente, que ele agora voltou com bravura, que era uma pessoa. Aí o chefe falou, não, agora soltou ele, não porque, né, claro, porque era covarde, agora o soltou pela bravura dele, então ele viveu do mesmo jeito. Só que agora ele voltou para casa dos pais dele com honra. Ó, sobre os índios reais nós temos. Mas nossos índios não comiam carne humana propriamente para matar a fome. Faziam-no por vingança, incorporando a alma dos vencidos. Então, normalmente era isso. E principalmente dos corajosos. No caso aqui, ele, como deu uma de covarde, não queria comer. Agora, como ele voltou uma pessoa corajosa, depois não sei como ele voltou, o pessoal viu que ele retornou, ele foi mais corajoso nesse aspecto do que. Fosse da primeira vez, claro. Ele mandou dar uma de não dar uma de covarde, eles comiam o indivíduo, ele estava morto. Mas ele estaria igual aos outros índios. Mas nesse caso, como ele voltou como covarde para a família, depois voltou com bravura para lá, ele pensou que ia ser comido pelos timidos. O chefe não, realmente ele saiu e agora voltou para ser morto. É uma pessoa corajosa. Por isso aí eu não vamos deixá-lo viver. Ele acabou vivendo. É muito bonita a história, não acha? Vamos ver aqui. Os Cavaleiros da Tábua Redonda. Segundo a lenda, foram os homens premiados para a mais alta ordem da cavalaria na corte do rei Arthur. Moreira escreve o Código dos Cavaleiros como buscar a perfeição humana, a retidão das ações, respeito aos semelhantes, amor pelos familiares, piedade com os enfermos, doçura com as crianças e mulheres, ser justo e valente na guerra e leal na paz. Quem são esses descritos na poesia de Gonçalves Dias? Quais as características perceptíveis que estão associadas aos cavaleiros medievais? Vamos ver. Então, isso aí é uma pergunta, né? Vamos ver que essa primeira fase, né, como falamos já sobre a questão de geração romântica, estamos explorando de outra forma. Que característica ela teve? Então, a característica dessa primeira fase é o nacionalismo, o indianismo e cor local. Principais autores, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias e Porto Alegre, que não é Porto Alegre, não é a cidade, é o nome do indivíduo, tá? Não confundir o romantismo entre casais com o romantismo escola literária, é diferente. Então, poesia e redação da natureza dos índios, né, que vimos isso aí já, sobre essa questão desse período, né, que era uma forma de fugir para as origens do Brasil, como o europeu fugia para o passado medieval em sua literatura romântica, né? Isso. Aí então a música do Cazuza, cantor que esteve na Audi nos anos 80, morreu com AIDS, né? Então ele descobriu a doença, escreveu algumas músicas escutadas até hoje sobre a vida e a morte. Então aí tem a música chamada Vida Louca Vida. Não sei se você conhece essa música. Você conhece a música? Não, né? Não, professor, não conheço. Tá, se eu puder colocar aqui, depois eu vou colocar aqui para você escutar aqui. Tem alguém entrando aí? Não, né? Aqui tá a letra. Eu posso depois, se for o caso, colocar para você escutar aí. Acho que dá para escutar. Vamos ver. Então, a música Vida Louca, Vida. Vida louca, vida, vida breve, já que eu não posso te levar. Quero que você me leve. Vida louca, vida imensa. Ninguém vai nos perdoar. Nosso crime não compensa. Tá, tudo rima direitinho, ó, imensa. Ó, breve, leve. Então, eu estou carente. Eu sou manchete popular. Estou cansado de tanta babaquice e tanta caretice. Babaquice, caretice. Desta eterna falta do que falar, se ninguém olha quando você
para a vida sem sentido, volta a ser perigo, sentido com perigo, é a mesma vida sem igual, normal igual, né? Se ninguém olha você, se ninguém olha quando você passa, você logo diz, palhaço. Você acha que não está legal, corre todos os perigos, perde os sentidos, perigos, sentidos. Você passa mal, vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar. Quero que você me leve. Vida louca, vida imensa. Ninguém vai nos perdoar. Nosso crime não compensa. Essa é a música. Depois você escuta lá a música, né? Ainda sem cura, a doença, segundo o professor Jean-François Defraise, da Agência de Pesquisa sobre a AIDS, foi a maior epidemia do século XIX e a maior do século XXI. No tempo em que Casulo descobriu que tinha o vírus HIV, a doença era considerada uma sentença de morte, porque os remédios não eram tão eficazes. Assim morreram muitas pessoas e entre elas tinha muitos artistas. Muita gente morreu. Claro que na época a medicina não estava avançada como hoje, né? Ele tem os coquetéis e tem que pode prolongar a vida do indivíduo, quer dizer, o indivíduo pode conviver com a doença, principalmente aqueles que têm mais condições, até, até morrer, né? Pode demorar bastante. Hoje em dia tem isso, né? Então, havia cantores como morreu Curiades, como Cazuza, Fred Mercury e outros indivíduos que morreram, né? Vários. Outra doença que durante o século XIX tornou-se uma epidemia e matou muita gente foi a tuberculose. A morte e essa atmosfera fúnebre influenciaram a literatura daquela época. O poeta mais representativo dessa fase foi Lord Byron, na Europa, e Álvares de Azevedo, no Brasil. Então, vamos ver se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo. Assim. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Aí amanhã com a irmã. Minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Aí amanhã de novo, combinado. Quanta glória princípio em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas. Se eu morresse amanhã, amanhã e manhã, tá aí. Que sol, que céu azul, que dove nalva, a cor da natureza mais louca. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Loucão amanhã tá aqui, combinando. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudece ao menos, se eu morresse amanhã. Amanhã com afã. Aqui, essa poesia ele escreveu um mês antes da morte dele, né? Então, bom, isso aí não vamos mexer com isso agora. Tem uns trechos aqui. A dor no peito emudecerá, ao menos se eu morresse amanhã, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Ó, que parecido a do Cazuza com a dele, né? Os trechos a racionalismo, encapismo, pessimismo, ó. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia da glória, dolorido, afã. É isso aí, tá, né? Então, além da morte, houve ainda outras formas de fugir da realidade e entrar em seu mundo interior. O amor é sublimado no sonho e na fantasia. O amor, ora, é a idealização de uma virgem pura, ora é uma ardente sensualidade com a subjetividade e idealização da mulher. Esse soneto de Álvares de Azevedo é assim. Espalhe da luz da lâmpada sombria, sob o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Então temos sombria, A, B, B, A. Aí, tá fácil isso aqui, né? É A, B, B, A. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada, era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Então aqui, também a BBA. Vai ser todo esse. Vamos ver se aqui são de três agora. Esse mais era mais bela, o seio palpitando, dele os olhos, os pálpebras abrindo, formas nuas no peito resvalando. Então aqui temos A, B, A. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti as noites eu velei chorando,
Por ti os sonhos morreram sorrindo. Também podia ser a BBA. Então, é a mesma. Sim, é bem estruturado também. Né? Então, ultrarromantismo, que é o mal do século, né? No caso, que é a segunda geração, né? Os românticos. Excessos de objetividade e do nacionalismo, românticos. Irracionalismo, escapismo, fantasia, culto da morte e pessimismo. Alguém chamando aí. Tem alguém querendo entrar aí na aula? Hein, Elton? Não, professor. Não, né? É só o WhatsApp. Então, você quer comentar alguma coisa? Não, tudo certo. Certinho, né? Então tá. Então, a terceira geração, no caso, não vai dar para ouvir esse rap porque não tem como ouvir agora, né? Ele é do Caetano Veloso, Navio Negreiro ou Tragédia no Mar. É um rap dele, lá do Caetano Veloso. O nome do CD é Livro, do ano de 1999. Você não era nascido ainda não, né? Ou já era já, né? Já tinha nascido Não, nessa época? eu sou de Hã? 2000. Sou de 2000. Então, um ano antes de você nascer. Pois é. Então, vamos só ler aqui, só para trocadilho, que é das luzes avermelhada, o brilho em sangue a ser banhado. Então temos aí A, B, B, A também. Tem de ferros estalar de açoite, regiões dos homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então temos aqui, se eu olhar bem, toda essa questão aqui, A, B, B, A. Então aqui seria A, B, B, E. Uma frase para os dois aqui. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cuja boca é preta, rega o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se já vimos isso aqui, né? Já algumas vezes, mas vamos de novo. E ri-se a orquestra irônica estridente, de ronda fantástica serpente. Faz douro das espinhais, se o velho arqueja, senão o chão resvela. Ouve-se gritos e chicotes talam, e vão mais e mais. Presa no zelo de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírio embrutece, cantão geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra. E após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros. Vibrai rio os chicotes marinheiros, fazei-os mais dançar. Ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente, mas doudas espirais, qual o sonho dantesco as sombras voam. Gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Se a gente for ver tudo isso aí, né, acho que depois a gente. Ó, é muito grande ler tudo, né? Mas vamos tá. Então. É, tá. Olha o contexto da época, por exemplo. Na época aqui, 1881, 4 de janeiro de 1881, o Estado de São Paulo publicado. Olha o que tem essa notícia. Escravo à venda, Rua do Carmo, número 57. Vende-se um escravo de cor preta, com 47 anos de idade, prendado e sem defeitos. Pensa, como era tratado o ser humano na época, hein? Escravo, vende-se um perfeito cozinheiro de forno e fogão e boleiro. Pode-se dar para experimentar. Dois lindos moleques para a lavoura de 14 a 15 anos. Uma rapariga para a mucama perfeita. Rapariga no sentido de moça aí, tá? Não tá falando, não é pejorativo aqui. Esse é o português de Portugal, né? Da época. Três cozinheiras que lavam e engomam. Para ver e tratar. Rua de São José 27. Estado de São Paulo, 14 de abril de 1880. Então, essas dois aí estavam nos classificados dos jornais da época, em 1880 e 1881. Então, pensa nesse contexto todo aí, as pessoas, principalmente que eram abolicionistas, né, que eram contra a escravidão, ou escreveram baseado, né, no que eles viam, né, que eles não estavam satisfeitos com tudo isso. Isso tudo inspirou eles a escrever isso aí contra o mercado de escravos, né, uma luta para a abolição da escravatura, né. Tudo isso aí foi de peso para eles, né. Então,
Aí acho que não vai dar pra gente ver tudo agora. Então, Altino, você, alguma pergunta, alguma coisa pra você comentar? Não, professor, nada não. Então tá bom. Então já tem umas coisinhas pra fazer aqui. Isso aí vamos ver depois aí. Tá. Então, amigo, então é isso aí. Vamos deixar para a próxima aula. Vamos seguir com outra parte, né, do romantismo, né? Vamos seguir com outros autores. E daí Uhum. vamos terminar. Nós só vamos ter mais 3 semanas de aula, né? Verdade, né? É, semana que vem, não, dia 20, na última semana, vai ter uma atividade, uma semana de. Como é que vai ter? É o quê? Peraí, eu tenho um negócio aqui que é dia 25. Eles mandaram pra gente algo que vai ter nessa semana. Eu não sei se vai ter aula essa semana. Ou vai ser. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem algo aqui pra mim. Se eu só ver aqui se eu acho, já falo pra vocês. Eles mandaram aqui pra gente. Não vai estar aqui não. Peraí. A amostra das profissões que vai ter. Eu não sei. Vai ter uma Ah, conferência. online? Hã? Online, a mostra Não. de profissões? Eu não sei como é que eu acho que não vai influenciar na nossa aula, não, né? Eu vou ver perguntar para o professor direitinho. Uhum. Vou perguntar direitinho como vai ser. Mas acho que não vai influenciar, não. Acho que vai ser a parte. Mas, bom, não importa. Então vamos ter Uhum. 3 semanas para a gente finalizar. E depois vem a prova. Uhum. Daí a gente fecha. Mas tá bom. Mas tá bom, Johnson. Obrigado por ter participado aí conosco, tá? Não, professor. Está sempre presente aí. Um bom aluno. Valeu, então. Bom, boa noite para você, né? Que Deus abençoe você. Qualquer coisa precisar, alguma coisa, tá? Você manda uma mensagem, se quiser mandar no grupo ou no privado, você manda, tá ok? Beleza, tá me chamando sim. Valeu, amigo. Uma boa noite, tá? Boa noite.